Olha, tudo pronto, preparado, mais uma história maravilhosa, que você vai ouvir do começo até o fim, porque realmente é de uma das histórias mais lindas aqui do canal. Você não pode perder por nada. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho. Aquele telefone que você coloca ao lado do título da história, o que que é? Primeiro, ele é um WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar mensagem de texto, de voz, o teu pedido, falar conosco e dar até a sua opinião falada a respeito das histórias. Ali você pode realmente participar. Uma outra coisa muito importante é que esse mesmo telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal com a sua doação. Tem muita gente que o faz e eu queria agradecer sobremaneira as pessoas que nos ajudam também nesse sentido. Quer ver? Um agradecimento aqui todo especial para essa pessoinha que mandou aqui R$30, Lourdes Borella. Ô, tão bela Borella, alô Lourdes, xará de uma tia muito amada por mim. Minha saudosa tia Lourdes. Lourdes Borella, obrigado pelo teu carinho, tá? Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado mesmo, do fundo do coração, eu só tenho que te agradecer. Quero também agradecer José Fernando Rosa. Ô Zé, muito obrigado, viu Zé? Ele mandou 111. Mandou 111 aqui pro canal. Ô José, muito obrigado, viu? Fica com Deus e só tenho que lhe agradecer. Essa mulher que eu vou citar agora, o agradecimento para ela é especial porque ela é muito constante. Ô dona Roseni, a senhora é minha ouvinte mais constante nessa coisa de apoiar o canal. O Rosenir Bianconi está sempre ajudando, está sempre contribuindo. Que coração que você tem, Rosenir Bianconi. Que Deus lhe dê em dobro e lhe dê principalmente paz, amor e felicidade para o seu coração. Tá certo? Um beijo muito carinhoso para a senhora, pode ter certeza. Agradeço demais, tá? Então quem puder ajudar, saiba que esse telefone de São Paulo, 951336677, ele também é chave Pix, 951336677, assim como também é o WhatsApp. Perfeito? E agradeço a você que entrou e se tornou membro aqui do nosso canal. Ah, devo muito. Nossa, eu sou grato demais a essas pessoas que são lindas, que são espetaculares. E eu queria citar aqui o Bonfim Vicente Souza, a Silvana Solano e a Marli Solange pela força, pela ajuda e pela amizade. Perfeito? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Suzana. Mas sabe, quando eu cheguei em casa naquele final de semana, eu encontrei a minha mãe, mas a minha mãe estava desesperada. A minha mãe estava chorando muito. Eu digo até que chorar era pouco. Talvez a palavra mais correta fosse exatamente essa que eu usei. Ela estava desesperada de tanto que chorava. O coração ficou apertado ao ver o rosto da minha mãe. Eu me lembro que quando eu era criança, cada vez que eu via minha mãe chorar,
eu chorava também. E era assim comigo e com os meus outros 2 irmãos. A cada vez que víamos a mamãe chorar, a gente chorava também. Por que tá chorando? Porque a senhora tá chorando, mãe. A gente nem sabia o que era. Amor pela mãe, né? Solidariedade pela mãe. Só que agora eu era adulta. Mas quando eu vi a minha mãe chorando daquele jeito, meu coração ficou apertado. O rosto dela, coitado, marcado pelas lágrimas, como que se a tristeza tivesse deixado um rastro visível na sua beleza. É como que se a água tivesse feito um sulco por onde passava, por onde descia. Eu, na época, trabalhava numa cidade vizinha e eu vinha à casa da mamãe em finais de semana. Só nos finais de semana. Com apenas 18 anos, era a minha idade, eu já sabia o que eu queria da minha vida. Eu queria estudar e um dia me formar em instrumentador. Eu queria ser instrumentadora cirúrgica. Era a profissão que eu queria assumir. Sempre sonhei com coisas maiores. Queria ser médica. Queria ser médica, mas instrumentadora cirúrgica dava para eu ser. Entendeu ou não? A realidade financeira da família me fazia esquecer um pouquinho a medicina, pelo menos por enquanto. Instrumentador, eu chego lá. Por isso eu decidi sair da cidade onde eu cresci, onde eu me criei, e sair para um lugar onde eu pudesse trabalhar e estudar enfermagem, dando o primeiro passo rumo ao meu sonho, trabalhar na área da saúde. Naquela tarde, eu sabia que seria um momento dos mais marcantes da minha vida. Assim que eu entrei em casa, a atmosfera estava pesada. O cheiro familiar do café que a mamãe costumava fazer estava no ar, mas tudo parecia tão vazio. Porque assim que eu botei o pé dentro de casa, eu escutei soluços da mamãe. Sabe, desespero mesmo? Então a minha primeira frase não foi: oi mãe, bom dia. Não foi: mãe, tô chegando, mãe, como tá? Não, foi: mãe, o que aconteceu? Foi a primeira frase. Mãe, o que houve? O que aconteceu? Eu já perguntei, preocupada, ao ver as lágrimas rolando pelo rosto dela. E o que a minha mãe falou em seguida: filho, o seu pai, filho. O seu pai, filho, ele foi embora de casa. Ele foi embora, filha. Ele saiu de casa, filha. Respondeu a minha mãe entre soluços. Um nó se formou na minha garganta. Como, mãe? O pai foi para onde, mãe? E por quê? Eu não sei, filho. Eu não sei. A única coisa que ele me falou é que ele não suportava mais viver aqui nessa casa. Ele falou que a vida dele era um tédio. Só que eu nunca soube disso. Quer dizer, ele às vezes reclamava, mas ele queria ter felicidade, ele queria experimentar coisas novas. As palavras da minha mãe ecoaram na minha mente e eu não conseguia entender como ela poderia suportar aquilo. Ela era tão apaixonada pelo meu pai. E o que meu pai havia feito com a vida dele e dela? A minha mãe, olha, a minha mãe era uma mulher tão bonita, tão cheia de vida. Como ele podia querer mais do que ela? Eu posso ser honesta. Na comparação beleza do casal, a minha mãe era, olha, pelo menos umas 10 vezes mais bonita do que meu pai. As pessoas que às vezes comentavam comigo
Elas diziam para mim: nossa, sua mãe é tão linda, a sua mãe é tão bonita, teu pai deu sorte. Meu pai havia dado sorte, mas não era só com a beleza da mamãe, não. Com a mulher excepcional, a mulher maravilhosa que ela era. Aí eu comecei a pensar e a lembrar de todas as vezes que eu via meu pai rindo com a gente ali durante os jantares em família, os almoços, ou contando suas histórias engraçadas, porque papai sempre foi um piadista, um humorista. Meu pai tinha mais ou menos um jeito assim, para que vocês entendam, do Renato Aragão, do Didi. Era o meu pai. Sabe, piadista, engraçado. Mas aí eu perguntava como que alguém que parecia tão presente poderia simplesmente sair da vida da minha mãe daquele jeito. Mas mãe, por que a senhora não me avisou, mãe? Eu perguntei, tentando conter a raiva e a confusão. Ele foi embora ontem à noite, Suzana. Eu não te liguei porque eu sabia que você vinha hoje. Dizia minha mãe com os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Quer dizer, ela chorou a noite inteira. Naquele momento eu senti uma onda de ódio tomar conta de mim. Não era só pela partida do meu pai, não. Era pela dor que aquilo estava me causando. A mim, você imagina a minha mãe. Você imagina a minha mãe. Não era só pela partida dele. Meu pai havia levado tudo o que era dele. Até mesmo as pequenas coisas que faziam parte das nossas vidas juntos. Minha mãe disse que ele levou tudo no porta-malas do carro. Suas roupas, seus livros, um instrumento que ele tinha, o berimbau que era dele. Ele tinha uma gaita. Ele levou até mesmo as fotos dos momentos felizes da nossa família. Até as fotos, mãe. Mãe, eu comecei a falar com firmeza. Se ele quer mesmo se separar, ele vai ter que voltar para que a senhora assine um divórcio. Não é assim. Não é que ele sumiu e não vai voltar mais aqui, mãe. Ela assentiu, lentamente, com os olhos perdidos no vazio. Filha, ele vai ter que voltar sim. Se é para separar, então é melhor fazer a coisa certa, né? Respondeu ela com a voz trêmula. Agora vocês imaginem como foi esse fim de semana. Eu passando lá com a mamãe. E segunda-feira eu tinha que voltar, não tinha jeito, eu tinha prova, eu tinha um monte de coisa no meu trabalho, eu tinha algo importante para fazer, eu tinha prova no meu curso de enfermagem. Então na segunda-feira, minha mãe... Os outros dois irmãos também estavam trabalhando e fora da casa da mamãe. Então na segunda eu tive que deixar a mamãe sozinha. Voltei para a cidade onde eu trabalhava com o coração apertado. As noites eram longas e silenciosas, sem as conversas animadas com a minha mãe ou as mensagens reconfortantes do meu pai. A cada minuto que passava sem notícias dele, mais eu me preocupava. Mas o que aconteceu com meu pai? Ele foi para onde, hein? Meu pai sempre fora um homem correto. Eu pensei que ele daria um tempo e depois ele voltaria para conversar com a minha mãe. Eu achei que aquela saída dele de casa tivesse sido algo repentino. Tipo, 24 horas depois de volta, arrependido, 48 horas então, 36 horas então, sei lá. Afinal, não era assim que as coisas funcionavam. As pessoas conversavam sobre seus problemas antes de tomar decisões drásticas como a que tomara meu pai. Primeiro conversa, primeiro explica. Olha, meu amor, olha, precisamos discutir, nosso casamento não tá legal por algum motivo ou outro, sei lá, mas tomar essa decisão primeiro. Os dias se transformaram em semanas e eu ligava todos os dias para casa para falar com a mamãe, na esperança de ouvir sua voz familiar,
alegre, dizendo: Suzana, ele voltou. Suzana, eu estou sabendo onde ele está. Não, não, nada vinha. A ausência do meu pai começou a criar um vazio imenso também dentro de mim. Eu passei a imaginar 1000 cenários. Talvez ele estivesse passando por uma crise da meia-idade. Será? Será que é isso? Eu vou detalhar para vocês. Na época desses fatos, meu pai, 52 anos de idade. 52. Crise da meia-idade, quem sabe... Será que meu pai encontrou uma mulher, mulher mais nova? Será que é isso? Tá, a diferença dele para a mamãe, ele era mais velho que minha mãe. Até isso tinha. Não era pouco, não, 9 anos. Ele era mais velho que a minha mãe, 9 anos. Essa ideia de imaginar que meu pai tivesse encontrado uma mulher mais nova machucava-me profundamente. Como que ele pode fazer isso e deixar tudo para trás? Em cada ligação para minha mãe, eu percebia a tristeza dela aumentar. Ela tentava ser forte por mim, mas eu podia sentir o seu coração quebrado através das palavras que ela tentava conter. Até que aquela noite chegou. Era meu aniversário de 19 anos. Eu esperava ansiosamente pela ligação da mamãe para cumprimentar-me pela data. E ainda que fosse à distância, celebrar comigo. Eu fiquei esperando por esse momento. Até que o meu telefone tocou. E quando eu finalmente atendi o telefone, eu ouvi a voz trêmula do outro lado da linha. Meu coração disparou. Era minha mãe. Suzana, eu sinto muito. E ela começou a chorar novamente. E naquele momento eu percebi que não importava quantas respostas eu buscava sobre o meu pai. O verdadeiro problema estava na dor silenciosa da minha mãe e na fragilidade da nossa família agora desfeita. Eu decidi então ser a força dela naquele momento frágil. Se meu pai não estava disposto a lutar pela família dele, eu lutaria por nós duas. O tempo passou e a angústia se transformou numa sombra constante na minha vida. 1 mês e meio depois, continuava ainda sem notícias do meu pai. Aquele tempo parecia uma eternidade e a incerteza pesava sobre mim como uma névoa densa. A minha mãe insistia que ele voltaria, mas eu não conseguia me conformar. A imagem dele saindo de casa, levando as roupas, os documentos, o instrumento, se repetia na minha mente como um eco perturbador. Sentia que eu precisava tomar uma atitude. Lembrava-me da sua risada contagiante, das histórias que ele contava nas noites, seu jeito engraçado de ser, o seu momento do dia. Ele sempre foi o meu herói, o meu pai. E agora? Desaparecido. Onde ele foi? Tá, ele avisou a minha mãe. Mas depois se escafedeu? Eu não poderia simplesmente esperar. E com a determinação pulsando nas veias, eu comecei a procurar meu pai por todos os lados. E comecei visitando parentes distantes, amigos de infância, conhecidos em cidades vizinhas. Cada parte que eu batia, eu trazia uma mistura de esperança e também de desespero.
Quando percebi que não conseguiria fazer isso sozinha, tomei coragem e procurei a polícia. Eu procurei a polícia. O que facilitou era que a noiva de um policial, de um PM, fazia lá o curso comigo. Eu conversei muito com ela, me abri com ela, e ela me deu uma força e achou que a polícia devesse realmente ser avisada. Meu coração disparou ao pedir ajuda para a polícia. Se ele saiu de carro, disse o policial, o marido dessa moça, policial experiente, tá? Se ele saiu de carro, não tá difícil encontrá-lo, não. O carro pode ser visto, a placa anotada, tem a cor do carro, o modelo do carro. Só que a minha mãe não sabia que eu tinha pedido ajuda para a polícia, tá? Até fui orientada, não fala nada para tua mãe, mas a polícia tinha sido comunicada. E esse marido dessa minha amiga prometeu me ajudar muito. E ele passou lá o rádio, as informações para policiais de toda a região. Os dias se arrastavam e as semanas se transformavam em meses. A cada visita, coitada da minha mãe, eu via o seu semblante se acalmando. Ela dizia que se meu pai realmente queria ir embora, não havia nada que ela pudesse fazer para trazê-lo de volta. A forma como ela escondia sua dor sob uma fachada de força me machucava profundamente. Eu via o sacrifício dela em tentar me proteger do desespero que consumia o nosso lar. Aí veio a ligação da polícia. Eu agradeci demais ao Martínez, o marido daquela minha amiga. A ligação veio por parte da polícia. O Martínez estava junto de mim. Meu coração parou por um momento, quando eu soube que meu pai havia sido encontrado. Fui até a delegacia com um misto de esperança. Eu achava que eu fosse encontrar meu pai lá na delegacia. O policial olhou nos meus olhos com uma expressão grave e falou: "Você vai falar com o Dr. Ricardo, delegado? Mas é melhor ser forte." Essa frase enfraquece qualquer um. É melhor ser forte. Deviam excluir essa frase, porque é aí que você fica fraco. Eu quase desmaiei. Dr. Ricardo, delegado, confirmou o que eu temia. Lamento informar, mas o seu pai está morto. Mentira, doutor. É engano. Não pode ser ele. Eu tenho certeza que não é. Houve algum engano, doutor. Bom, nós temos todas as informações, todas as características, roupa, documento. A revelação dos detalhes foi devastadora. O carro com o qual ele saiu de casa, o corpo é o dele. Ouvir sobre o corpo dele dentro do carro, afundado num rio, foi como um golpe no meu estômago. Um soco. Uma dor indescritível. Imagens horríveis surgiram na minha mente. O carro submerso, as águas turvas encobrindo o que restava da vida dele. O pescador que encontrou meu pai fez o que qualquer um faria. Mergulhou para investigar. Mas eu me perguntei quantas outras vidas estavam sendo afetadas por essa tragédia. As roupas no porta-malas
sem malas, pareciam contar uma história sombria. Era como se ele tivesse sido forçado a deixar sua vida para trás de maneira violenta. E as marcas de estrangulamento? As perguntas se multiplicavam em minha mente. Quem poderia ter feito isso? E por quê? O desespero tomava conta de mim, enquanto eu tentava entender essa crueldade sem sentido. O sepultamento do meu pai foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Cada lágrima derramada era um pedaço do meu coração partido, sendo enterrado junto com ele. Mas eu sabia que a polícia estava determinada em descobrir a verdade. E o Martínez prometeu que ia a fundo, ia ali me ajudar. E essa esperança me mantinha viva. Finalmente, quando eu recebi outra ligação da polícia dizendo que tinham encontrado o responsável pela morte do meu pai. Estava preso. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim novamente. Raiva, ódio, depois tristeza, confusão. A ideia de saber quem poderia ter tirado a vida dele era tanto um alívio quanto um peso esmagador sobre meus ombros. Eu perguntei para o Dr. Ricardo: quem é? Quem é que fez isso com meu pai? A resposta, ou as respostas, viriam como uma tempestade. Eu só esperava estar pronta para enfrentar tudo que estava por vir. Naquele momento senti minhas pernas tremerem como se estivessem prestes a ceder sob o peso da verdade que estava para ser revelada. Eu iria conhecer o assassino do meu pai. O coração batia descompassado e aquela mistura, que eu disse, ódio, raiva, tristeza, incredulidade, quando finalmente me vi frente a frente com ele, o assassino do meu pai. O choque foi tão profundo que quase não consegui respirar. Mário? Mário? É você, Mário? Eu não acredito. Mário? E como eu poderia acreditar? Como eu poderia acreditar que aquele homem que sempre foi tão próximo da minha família fosse capaz de tamanha crueldade com meu pai? O Mário tinha sido amigo do meu pai, frequentando a nossa casa como membro até da família, compartilhando risadas, histórias à mesa. Ele tocava acordeon, Mário, e o meu pai a gaita. Formavam uma dupla. Era inimaginável que aquele homem que se sentava ao nosso lado nas noites, nas conversas, e que trazia tanta alegria. Assim que o Mário me viu, ele não hesitou. Foi você, Mário? Foi eu, sim. Mas por quê, Mário? Fui eu que matei o seu pai. E depois eu empurrei o carro para dentro do rio. Mas por quê? Por que você fez isso? Por que você fez isso, Mário? Fiz isso porque a sua mãe mandou. É lógico que só podia ser mentira. É lógico que só podia ser mentira. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão, deixando um misto de confusão e dor. Que? A minha mãe o quê? A minha mãe que estava desesperada. A minha mãe que tinha sofrido tanto. Depois passou, é verdade. Depois tinha passado. Ela tinha se conformado. Mas a mulher que me deu a luz, a mulher que eu amava. Você tá mentindo, Mário, seu assassino. Mentiroso. Não, Suzana.
Não, Suzana, eu não estou mentindo. Ele continuou com uma frieza até assustadora. Eu e a sua mãe, nós sempre fomos amantes. Nós queríamos ter a nossa vida juntos. Mas foi a sua mãe que premeditou tudo. Foi ela quem mandou. Ela mandou e eu executei. Eu fiz. As palavras dele eram como facadas profundas no meu coração. Eu não queria ouvir mais absolutamente nada. Aquilo era um pesadelo insuportável para mim. Mas então veio o Dr. Ricardo com sua voz grave e pesada. Ô Suzana, eu lamento, viu? É verdade sim o que esse cara tá falando. A sua mãe nesse momento também está sendo detida. A sua mãe também está presa. Imaginem como eu fiquei. Meus irmãos, meus 2 irmãos, como nós ficamos. Quando finalmente enfrentei a minha mãe na delegacia, as emoções transbordaram em mim como um rio furioso. Eu tinha vontade de voar na garganta da minha mãe e de fazer com que ela sentisse a dor que eu estava sentindo, sabe? Ela teve a audácia de me pedir perdão ainda. Perdão, filha. Perdão, filha. Mas suas palavras soaram vazias. A única coisa que eu consegui dizer foi: assassina. Você vai pagar pelo que você fez com meu pai. E não me chame de filha nunca mais! Nunca mais! Você e esse verme vão apodrecer na cadeia. Assassina! Assassina! Saí da delegacia em prantos, meu coração despedaçado. A traição mais cruel que alguém poderia ter feito. Meus avós paternos me acolheram com braços trêmulos de dor e incredulidade. Eles também estavam sofrendo tanto quanto eu. Até mesmo a minha avó materna sofria também demais. Eu não conseguia entender como alguém tão próximo poderia ser capaz de tamanha atrocidade. Passei um bom tempo na casa dos meus avós, tentando encontrar algum tipo de conforto em meio ao caos emocional. Mas mesmo ali, a sombra da traição se estendia sobre nós. Depois de algum tempo, voltei para dar continuidade aos meus estudos. Talvez fosse uma forma de tentar reconstruir alguma parte da minha vida que havia sido destroçada. Com o passar dos anos, tudo o que pertencia ao meu pai passou para o meu nome. Suas memórias tornaram-se uma carga pesada sobre meus ombros jovens. Deixei tudo nas mãos do meu tio Osvaldo. Ele se encarregou. Ele tinha uma ótima cabeça, melhor que a minha e dos meus irmãos. Se encarregou dos negócios. Ele já era corretor. Ele vendeu nossa casa, o carro da minha mãe. Meu pai tinha dado um carro para minha mãe. E até mesmo um terreno que ele havia comprado. Com o dinheiro obtido das vendas, ele comprou para mim um apartamento aqui na cidade que eu moro agora. Meus irmãos ficaram com uma outra parte do terreno. Me formei. Sou não a médica, mas a instrumentadora cirúrgica. Trabalho com médicos muito bons nessa cidade de 300 mil habitantes onde eu vivo.
14 anos e 3 meses depois do assassinato, minha mãe está solta. Mandou um recado aqui no hospital. Tá doente. Câncer. Quer me ver. Posso ser sincera, eu, Suzana Souza Bartiri, eu não tenho nenhuma vontade de ir vê-la. Mas hoje sou casada com o Geraldo, um homem espetacular, que também trabalha no mesmo hospital que eu. O Geraldo diz: Suzana, é sua mãe. Vai lá. Ela está clamando pela tua presença. Se ela morre, eu temo que você não se perdoe nunca depois. Eu não sei se o meu marido tem razão. Eu sei que para mim é tão difícil. Tão difícil. O Mário segue preso. Ficarei aguardando as opiniões de vocês. A partir de agora, através deste canal e desta emissora de rádio. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. Ô, Paulinho, bom dia, tudo bem? Aquela hora tava na serra. Meu Deus, eu não conhece ninguém não, né, Paulinho? Ser casado, tudo com a pessoa, né? Dorme do lado por muitos anos, não conhece ninguém, né? Que atitude ridícula dessa mulher. Pra que isso, gente? Não quisesse mais o homem se separasse, né? Meu Deus do céu, que violência. Eu já passei por ameaça, meu Deus do céu, deve ser triste com essas coisas. Meu Deus do céu, que Deus proteja essa menina, dê muita sabedoria a ela e aos irmãos dela. Fácil não é não, viu? É uma dor que não dá pra calcular não, tá bom? Um beijo pra você, capital. Bom dia, Paulinho, bom dia, capital. Paulinho, que história é essa? Que mãe é essa, hein? Fala sério. Mas eu, no lugar dela, eu iria sim. Lá ver a mãe, você perdoa, você não é obrigada a conviver com ela. Perdoa ela, porque ela pode morrer a qualquer momento. Vai lá, perdoa, mas não precisa conviver com ela, não. Isso é um sentimento que ela pode ter, isso aí vai passar. Vai passar em nome de Jesus e vai dar tudo certo. Um abraço. Bom dia, capital. Bom dia, turminha linda. Olha, sobre a história de hoje, eu, no lugar dela, não iria ver a mãe dela, não. A tomar banho, que se lasca. Já não acabou com tudo mesmo? Então é isso, agora só porque tá doente, tá querendo ir lá, perdão da filha. Queria ver se ela tivesse numa boa, se ela ia querer ver a filhinha dela. Pensasse nisso antes, né? De executar. Conclusão, né? Ficaram presos um cada lado. Cadê que viveram junto? Fácil ter ido embora os dois do que ter tirado a vida do homem? Ah, por favor, viu? Eu dela não iria ver, não. Que se lasque. Beijo, turminha. Claudete Fernandes São Bernardo. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Cristina, de Casa Verde Alta. Sabe, há 26 anos atrás, meu pai também matou minha mãe. E no final eu tive que perdoar ele, porque ele ficou doente. Quem teve que cuidar dele fui eu, porque eu sou filha única. Ele também já faleceu. É assim, a gente perdoando, é melhor perdoar do que viver, né, com essa mágoa no coração.
Obrigada, Paulinho. Que Deus abençoe todos vocês. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Suzana. Suzana, nem que seja a última coisa que você faça, vá visitá-la, porque você não vai se perdoar. Hoje você é casada, né? Não sei se é mamãe, mas se não for, vai ser, sabe? É difícil. Foi muito dolorido tudo que você passou, mas vá visitá-la, nem que seja a última coisa que você faça para você não ficar no arrependimento. É Dirce da Vila Prudente. I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. But you climbed in like no one else could do. The day I knew I needed you, I was drifting out, safe from any shore. Didn't want to get hurt anymore, but you pulled me in like no one else could do. The day I knew I needed you. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I found. Felt familiar the moment that we met. Tried to block it out so I forget. Your persistence kept on pushing through. The day I knew I needed you. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. You saved me, changing my direction. I'm falling into our connection. I was complicated, you made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers, who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I found you. When I found you. When I found you.